Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 579 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Piedade, oração, devoções. Uma profusão de sobrenatural. Se bem que a irmã Marie Bernard vestisse um hábito igual ao das outras irmãs de Santa Hildarda, um olhar avisado, sem lhe ver o rosto, teria podido distingui-la entre todas as suas companheiras, pela disposição do véu, e de resto, por todo o vestuário. A humilde religiosa, que de semana só vestia roupas velhas, não deixava por isso de trajar com muito asseio. O mesmo acontecia no que se referia à piedade. Embora fazendo o que faziam todas as outras, manifestava uma profusão de sobrenatural como nenhuma outra. Não se persignava mais vezes do que as outras, mas sabe-se com que dignidade impressionante ela o fazia. Gostava de a ver rezar, confessa a irmã Marceline Lanessan, porque ela rezava como um anjo. Vejo-a ainda de joelhos, imóvel, a cabeça muito direita, as mãos sobre o banco, o olhar no chão ou no tabernáculo. Sentíamos que estava plenamente compenetrada da presença de Deus. Nós, as noviças, quando abandonávamos a capela depois da missa, abrandávamos o passo ao passar junto dela, para contemplarmos melhor o seu diálogo com o Senhor. Assim falava uma velha religiosa, ao recordar o seu passado. Mas ninguém reparou que Bernadette voltasse a cabeça, por pouco que fosse, ou abrandasse o passo para observar uma companheira em oração. Mesmo caminhando na formatura pelos claustros para se dirigir à capela, tinha, diz a madre Joséphine Forestier, uma atitude de piedade e de recolhimento que eu não observava em grau tão elevado nas outras religiosas. A irmã Marie Bernard e o método tradicional de oração. Foi sempre muito pontual nas orações da comunidade, quando a saúde lhe o permitia. Fazia-o sempre, não só porque fosse essa a regra, mas sobretudo porque era para ela o encontro com Deus. No Hospital de Lourdes, pelo menos durante os meses de postulantado, as irmãs convidavam-na a seguir com elas o exercício matinal da oração. Ao chegar a Santa Hildarda, já conhecia o método habitual da congregação, como aliás em muitas outras instituições religiosas. A leitura pública de diferentes temas sobre os quais incidiriam as suas reflexões pessoais. Bernadette não perguntou a si própria se não haveria outros métodos de fazer oração. O método tradicional, que corresponde às vias ordinárias, foi sem dúvida para ela um auxílio durante vários anos. Encontrou nele consolação e doçura. Já vimos que durante 1871 elaborou
segundo esse método, todo um conjunto de temas de meditação. Mas no fim de 5 ou 6 anos, operava-se uma profunda transformação na sua vida interior. Desgosta-se e aflige-se, porque não compreende a aridez espiritual que suporta uma experiência providencial, como algo de normal numa existência caminho para a perfeição. Os argumentos dos livros já não lhe comovem o coração. As suas comunhões ressentem-se do fato, mas frequenta-a levada por um grande desejo, pois não sabe exprimir por palavras o seu profundo amor a Cristo. Bernadette escreve no seu caderno íntimo este melancólico pensamento: a preparação é a meditação, e eu faço-a tão mal. O único remédio é perseverar na meditação. A mestra de noviças, o capelão, o confessor, todos concordam em dizer que há presunção e perigo em não seguir o método habitual. E a irmã Marie Bernard, em 1874, depois de 7 anos de vida religiosa, faz heroicamente um segundo retiro, extraído como precedente das Meditations et Entretiens Spirituels sur la conduite de la perfeição, do padre Lemestre da Companhia de Jesus. Meditações e aqui não tem a tradução desse livro, mas é sobre meditação e como métodos para a condução à perfeição, né? É também por essa época que ela exprime a sua mágoa nestas linhas no seu caderno íntimo. Mas de manhã a fadiga é tão grande. Lembro-me da tentação do padre Ávila, ao hesitar um dia, por causa da fadiga, em continuar o seu caminho para ir celebrar a missa. Nosso Senhor apareceu-lhe e mostrou-lhe o lugar do seu coração, lembrando-lhe que a fadiga não o impediu de subir ao cimo do Calvário. Coragem! Também eu devo saber constranger-me. Se houver fadiga, se houver até esgotamento, posso repousar no coração de Jesus. Para uma contemplação mais elevada. Cansaço físico? Abatimento moral? Sem dúvida, ambos simultaneamente. Porque houve em Bernadette íntima conexão entre essa lassidão, que só uma coragem viril pode vencer, e o purgatório da noite do espírito, onde já a vimos mergulhada. A aridez angustiante da alma é para ela o prelúdio de uma elevada contemplação de cuja existência não suspeitava sequer. Acredita num retrocesso da sua vida espiritual, de que resulta um sentimento de angústia, e sem o saber, encaminha-se para a união divina pela via da pobreza total. É separada das graças sensíveis com que se poderia comprazer. Deus aproxima-se dela para preencher o vazio que ele próprio cavou. A alma de Santa Margarida Maria passou por essa prova. Também ela ouvia ler os temas de oração e esforçava-se por refletir. Mas confessa ela, nada ficava no meu espírito, tudo se desvanecia, e eu não podia apreender nem reter o que o meu divino mestre me ensinava. Isso a Santa Margarida Maria, né? E por isso, como afirmam seus contemporâneos, permanecia perante Nosso Senhor numa impotência tão grande que sentia o coração como que embargado na presença de Deus, sem outro impulso e afeto que não fosse o de o amar.
o espírito de oração e as jaculatórias. Eis até onde chegou a irmã Marie Bernard, sem mestre visível ou livro escrito pela mão dos homens. No seu leito de doente, no coro da capela, onde a enfermeira a leva, transportando-a nos braços, pratica esta oração de simples olhar, constituída principalmente por um amor silencioso. Aqui tem uma nota dizendo assim: este gênero de oração recebeu, segundo os autores, nomes diferentes. Santa Teresa de Ávila chama-lhe oração de recolhimento. Bossuet, oração de simplicidade. O padre Lieberman, oração de afetos. Outros, oração de simples olhar, oração de fé, de abandono em Deus, de simples presença de Deus. De resto, além das horas consagradas à oração, durante o trabalho, o repouso, a alegria e o sofrimento, viverá quase sempre na presença de Deus. Estava quase continuamente em oração, declara a irmã Marthe Duhay. A própria Bernadette copiava no seu caderno: não passa um momento que o não ame. Algumas reflexões espontâneas deixam-nos ver até que ponto lhes são familiares os mais elevados, os mais santos pensamentos. Perante uma flor, exclama: como Deus é bom e poderoso. No tempo em que ela podia ainda caminhar sob as parreiras do jardim, confiava às companheiras: gosto muito de uvas. Fazem-me lembrar o sangue de Nosso Senhor. Frequentemente dizia em voz alta jaculatórias, onde se sente todo o entusiasmo do seu coração: meu Jesus, misericórdia. Meu Deus, sou completamente tua. Amo-vos. Convertei os pecadores. Deus só, Deus só. Diz ela a uma visitante da enfermaria que queria prolongar a conversa. Tal era a pressa que tinha de se encontrar de novo sozinha, na presença e em diálogo com o único bem-amado. Uma simplicidade ignorante que sabe amar a Deus sem se amar a si própria está acima de todos os doutores, exclamou Bossuet perante um auditório de religiosos docentes. O Espírito sugere-lhe todas as verdades sem as apresentar pormenorizadamente, porque ele faz sentir por uma luz íntima e profunda, uma luz de verdade, de experiência e de sentimento, que diz que ela não é nada e que ele é tudo. Há muito disto na oração da irmã Marie Bernard, e até mais do que isso. Com os segredos da Senhora, com a oração que aprendeu em Massabielle, trouxe de Lourdes aquela magnífica bagagem espiritual, cuja honra e responsabilidade não podia partilhar com ninguém. A sua atitude plena de devoção, indica a irmã Anastasie Carrière, que iniciou a oração mental. Perante Deus, mergulha-se no nada. As suas antigas faltas surgem-lhe agora a uma nova luz e mais uma vez pede perdão. Admira-se, porém, dos benefícios divinos a seu respeito. Recebi tantas graças. Nos seus lábios há por vezes um gemido, que é frequentemente um grito de recolhimento. De reconhecimento.
Depois, à vista da bondade e das maravilhas de Deus, permanece perante ele em grande admiração e silêncio, e essa admiração é uma forma de amor. E dessa forma, os mistérios da fé manifestam-se à sua alma. Aqui nós estamos vendo, né? Estamos tendo uma ideia da muito pobre, né? Da vida interior, né? De Santa Bernadette. No que o padre Francis Trochu pode, digamos assim, especular, né? Meditação sobre os sofrimentos do Salvador. Os principais temas da sua contemplação e devoção são os sofrimentos de Nosso Senhor, a Eucaristia e a Virgem. Sabia de cor as 4 narrações da Paixão. Imaginem saber de cor as 4 narrações da Paixão, né, que a gente lê na Semana da Paixão. Em uma longuíssima, né, São Mateus, se não me engano. Todas elas são longas, né, porque são várias partes do Evangelho, né, de cada um dos apóstolos, dos evangelistas, né. Sabia de cor. Estudou-as, lendo-as, de preferência sem os comentários, tal como estão no Evangelho. Dizia que assim a comoviam mais. O padre Febre repara nesta inclinação. Um dia, em que a irmã Vincent Garraud se queixava de não poder meditar, transmitiu-lhe humildemente este conselho do capelão: transporta-te ao Horto das Oliveiras ou junto da cruz, e não te movas. Nosso Senhor falar-te-á, e tu ouvi-lo-ás. Na verdade, a irmã Vincent, menos iniciada na vida espiritual, confessou-lhe depois candidamente: fui lá, mas o Senhor não me disse nada. A Via Sacra, cujas estações percorre pausadamente, era também tema de contemplação. Fê-la todos os dias, quer na capela, onde todos se admiravam ao vê-la, a despeito da sua fraqueza, ajoelhada nas lajes, quer mesmo quando estava retida no leito. Na casa-mãe, conserva-se ainda uma imagem amarelecida, desbotada, representando as 14 estações e que ela costumava utilizar. No seu caderno íntimo, fez suas as efusões de uma alma santa que lhe pareceram exprimir bem o seu amor pelo divino crucificado e pela cruz. Ó Jesus, conservai-me sob o seu estandarte, sob o estandarte da vossa cruz, que o crucifixo não esteja somente sobre os meus olhos, sobre o meu peito, mas no meu coração, vivendo em mim. Que seja eu própria essa crucificada viva, transformada nele pela união da Eucaristia, pela meditação da sua vida, dos sentimentos mais íntimos do seu coração, atraindo as almas não para mim, mas para ele,
do alto dessa cruz onde, vivente, o seu amor me retém para sempre. Comunhão sacramental e comunhão espiritual. A Santa Eucaristia era a respiração da sua alma. Este testemunho da irmã Bernarde Dalliat é belo e expressivo. Nela encontrava a força para suportar em paz os seus indizíveis sofrimentos. Via nela a fonte de todas as purificações e de todas as virtudes. Como é difícil corrigir-se, confessava-lhe um dia a irmã Emilienne Robert. A irmã Marie Bernard abriu muitos olhos e respondeu vivamente: como se pode receber o pão dos fortes e não ser mais corajoso? O cônego Auguste Perret, que deu várias vezes a comunhão a Bernadette, pôde avaliar quão profunda foi a sua fé e o seu amor. O olhar que dirigia para a hóstia impressionava-o profundamente, sobretudo quando a via aproximar-se com o peito arquejante. Tinha de esperar que passasse um pouco a crise de asma para lhe dar a comunhão. Quando a irmã Marie Bernard recebia a comunhão na enfermaria, a irmã Angèle Letorte foi encarregada de a preparar convenientemente, porque ela desejava receber o Senhor envergando tanto quanto possível as vestes das suas esposas. A irmã Angèle ajustava-lhe então a touca e o véu. Durante essa operação, trocavam apenas as palavras indispensáveis. Depois, enquanto esperava a chegada do sacerdote, entrava num recolhimento, tal que parecia comunicá-lo às enfermeiras e até à própria sala. E era assim durante toda a ação de graças. Adorava, de olhos fechados, as mãos unidas sobre a pequena toalha branca estendida diante dela. Aguardava este momento como o mais precioso. Achava-o sempre muito breve. O que faz, perguntava-lhe a irmã Vincent Garraud, para permanecer tanto tempo em ação de graças? Bernadette respondia: penso que é a Virgem que me dá o seu filho Jesus. Recebo-o, falo-lhe e ele fala-me. Para encorajar ao recolhimento essa jovem conterrânea, sujeita a súbitas distrações e inquieta, porque não sentia nas suas ações de graça tal impressão de presença, dizia-lhe gentilmente: é preciso receber bem o Senhor. Temos todo o interesse em lhe fazer um bom acolhimento, porque precisamos que ele nos pague a renda do acolhimento, né? O aluguel do acolhimento. Ação de graças e visitas ao Santíssimo Sacramento. A irmã Joseph Biermann, juntamente com as companheiras do noviciado, que cantava no coro principal, gostava de contemplar a irmã Marie Bernard fazendo a sua ação de graças num dos coros laterais. Este anjo na terra estava de tal modo absorto na sua união íntima com o Senhor que nunca suspeitou da minha piedosa curiosidade. O seu rosto banhado em lágrimas parecia transfigurado.
Quantas vezes pedi a Jesus que me comunicasse algum do seu ardente amor. Sua prima e conterrânea, irmã Victorine Cassou, transferida de uma casa para outra, viera passar o Natal à casa-mãe. A mudança tinha desolado, mas Bernadette encontrou uma maneira muito simples de reanimar. Na missa da meia-noite, diz-lhe ela, ponha-se ao pé de mim. Senti-me muito feliz, conta a irmã Victoire. Pude então constatar quanto ela era piedosa. Nada a distraía. Após a comunhão, mergulhou num recolhimento tão profundo que todos saíram sem que ela parecesse dar por conta disso. Fiquei a seu lado, porque não tinha nenhum interesse em ir cear com as minhas companheiras. Contemplei-a longamente, sem que ela se apercebesse disso. O seu rosto era radiante e celestial, como durante o êxtase de Massabielle. Quando a irmã encarregada de fechar as portas veio cumprir o seu ofício, agitou os ferrolhos fortemente. Foi então que Bernadette saiu desse estado de quase êxtase e abandonamos a capela. Então, inclinou-se para mim e disse docemente, não tomou nada? Queria dizer se eu não tinha ido cear. E eu respondi-lhe, nem a irmã tampouco. Retirou-se silenciosamente e separamo-nos. Não era costume dar a comunhão na enfermaria todas as manhãs. Mas quando a madre Josephine Ambert caiu de cama, a irmã Marie Bernard beneficiou de um regime de favor. Comungava, tal como a sua superiora, 3 vezes por semana. Por outro lado, fazia a comunhão espiritual. A irmã Claire Bordet teve assim frequentemente ocasião de ouvir a sua santa companheira exprimir, sob a forma de uma invocação poética, o seu ardente desejo. Ide, meu bom anjo, peço-vos, ide onde repousa o meu Jesus. Dizei a esse encantador prisioneiro do amor que venha ao meu coração fazer nele a sua morada. Era a comunhão espiritual, né, de Santa Bernadette. Ela pediu o anjo, né, custódio, para trazer-lhe Jesus, né? Sempre que lhe era possível, fazia visita ao Santíssimo Sacramento, como nós, afirma a irmã Anastasie Carrier, a hora marcada pela regra, mas sempre com algo de particular que nos incitava à piedade. Embora cansada, comparecia no coro da capela, para onde se fazia transportar, encontrando-se assim diante do altar várias vezes ao dia. Era ali, declarou a madre Eleonore Cassagne, que ela ia procurar a força necessária para suportar, na paz da sua alma, os seus indizíveis sofrimentos. Bernadette gostava então de baixar o véu de ambos os lados no rosto. Por que faz isso? Perguntaram-lhe. É a minha pequena capela, explicava. Sinto-me mais em mim. Talvez que um véu disposto desse modo lhe fizesse lembrar um véu branco, testemunho de inefáveis maravilhas. A irmã esconde-se perfeitamente, disse-lhe no recreio a irmã Vincent Garraud, que indo à confissão a surpreendera
toda encapuzada no seu banco. Dir-se-ia que tem o capuz de pastora. Gosto de estar só quando visito Deus, respondeu ela simplesmente. No tempo em que era mestra de capela da catedral, assistido pelo irmão, o padre Jean-Baptiste, o cônego Auguste Perrault, conduziu para ali os seus pequenos cantores na véspera de uma festa em Saint-Gildard, a fim de lhes indicar o seu lugar no coro da capela. Reconheci a irmã Marie Bernard num canto, declara o cônego, e disse em voz baixa às crianças: "É a irmã Marie Bernard." As crianças aproximaram-se, procuraram vê-la, mas ela continuou mergulhada no véu, numa meditação que nada podia perturbar. Estava imóvel como uma estátua. O seu zelo pelo culto da Eucaristia revelava-se por uma frase, por um simples pormenor. Já sabemos o cuidado que punha, quando era sacristã, na preparação dos ornamentos da missa e dos altares. Quando se sentia ainda capaz, assistia com as companheiras à procissão do Corpo de Deus, que se efetuava no jardim do Hospital de Nevers. A irmã Vincent Garraud, que não conhecia ainda esse jardim, estava então no ano de noviciado. Quis aproveitar a ocasião para ver. No entanto, teria que passar por ele com o véu sobre os olhos. Que fez então a irmã Vincent? Abriu um buraco no tecido com um grande alfinete. A irmã Marie Bernard, ao ter conhecimento do fato, disse-lhe: "Estou indignada. Faltaste ao respeito ao Santíssimo Sacramento, ao espírito da fé, e deste um mau exemplo às tuas colegas. Sê mais respeitosa daqui para frente." Mais tarde, quando foi obrigada a guardar o leito por doença, gostava de ouvir descrever as procissões que tinham lugar no jardim do hospital. Um ano, a irmã Madeleine Bornet contava-lhe os pormenores. Havia muita gente, interrogou Bernadette. Especialmente homens? Senti, declara a irmã Madeleine, que ao dizer isto, ela se interessava profundamente por essa particularidade. Nas horas de desalento, ouvimos-la clamar do fundo da sua noite escura ao coração de Jesus, único refúgio da sua alma. Para lhe testemunhar o seu amor, tinha arrebatamentos de uma ternura singular. Quando era sacristã, costumava confeccionar pequenas pombas que deveriam ser colocadas em diversos pontos no convento no dia da festa do Sagrado Coração. Um ano, a primeira sacristã disse-lhe que colocasse uma dessas pombas sobre um braço da imagem. "Oh, se é assim", exclamou a irmã Marie Bernard, "deponho um beijo nas suas asas para que ela o leve ao Sagrado Coração." Tinha por costume encomendar todas as manhãs ao Divino Coração agonizante as pessoas que iam morrer nesse dia. Devoção à Virgem. Imagina, né? A devoção que a irmã Marie Bernard tinha à Virgem. A sua devoção à Virgem não podia deixar de ser particularmente terna e particularmente filial. Maria, o seu ideal, estava no seu coração muito próxima de Nosso Senhor.
testemunhou a sua companheira de enfermaria, irmã Marthe Duhay. Era preciso ouvi-la recitar as Ave-Marias. Tinha um profundo acento de piedade, sobretudo quando pronunciava as palavras pobres pecadores. Quando dizia, minha mãe do céu, dizia tudo. Houve alguém que se atreveu a perguntar-lhe se a imagem da aparição não se ia apagando pouco a pouco da sua memória. Esquecê-la? Exclamou ela num tom desaprovador. Oh, não, nunca. E levava energicamente a mão direita à fronte. Está aqui. Faça-nos, pedia uma companheira, uma imagem da Virgem, visto saber como ela é. Não posso, não sei, respondia ela. Para mim, não tenho necessidade dela, pois trago-a no coração. A devoção a Maria preencheu toda a sua vida. Que necessidade tinha ela de meditar sobre a Virgem? Via Maria em tudo, por todo lado, tanto com o coração como com a memória. Nunca, para uma alma religiosa, a oração de simples olhar foi coisa mais desejada. Quando rezava a Virgem, afirma a irmã Gonzague Champy, dir-se-ia que havia ainda. Se lhe pediam que obtivesse uma graça, dizia imediatamente que se ia dirigir à Virgem. Seduzida pelos cânticos em sua honra, quanto uma grande servidora de Maria, a irmã Marie Bernard comprazia-se em louvá-la, torná-la conhecida, amada e servida. Aplicava-se na imitação das suas virtudes, sobretudo da humildade, e em fazer-se passar despercebida. Dedicou-se também aos acrósticos. Foram encontrados 8 da sua autoria, numa folha que ostentava o seguinte título: Manière d'inscrire dans ce cœur le nom de... Como gravar no seu coração o nome de... A primeira dessas modestas composições referia-se à Virgem. Mortificação, amor, regularidade, inocência, abandono. As primeiras letras formam na vertical, o nome de Maria. Isso que é acróstico, né? Mortificação, amor, regularidade, inocência, abandono. Aqui fala, né? Na nota 985, né? O acróstico, como todos sabem, é, em princípio, um poema composto de tal modo que, lendo no sentido vertical, a primeira letra de cada verso forma-se o termo que inspira ou resume todo o conjunto. Aqui a irmã Marie Bernard substitui os versos por simples palavras. Após Marie vem Jesus, depois Marthe, padroeira da congregação, Gabriel, arcanjo. O quinto acróstico refere-se ao seu confessor, que tinha o nome de Dulce, né? Dulce, com C. Então, o acróstico do seu confessor era douleur, oubli, union, confiance, exigéant.
Os três últimos formam Sauveur, Bernard, o santo, né? Marceline Popé, cofundadora da congregação. Então, isso é sobre os acrósticos que ela compunha, né? Num dia da Assunção, a Madre Henri Fabre encontrava-se na capela um pouco antes da irmã Marie Bernard, de modo a poder observá-la bem. As palavras do cântico, vejo-a, é minha mãe, via experimentar um arrebatamento e uma emoção de alegria. Naturalmente, nas suas orações pessoais, Bernadette invocava, de preferência, a Virgem, sob a designação já de projeção universal de Nossa Senhora de Lourdes. Censurava-se às vezes por não ter compreendido bem a sua felicidade quando a Virgem lhe aparecera. Ah, se fosse agora! Suspirava. Se apreciava sem entusiasmo as imagens de Lourdes, amava-as, no entanto, por causa daquela de quem são uma pálida ideia. Um dia, encontrando-se sozinha na enfermaria, limpava o pó de uma chaminé sobre a qual se encontrava uma dessas imagens brancas e azuis. Mas a irmã Claire Borde observava discretamente pela fenda da porta. Bernadette pegou na estatueta, beijou-lhe os pés e colocou-a de novo no seu lugar. Depois ficou imóvel diante dela, apoiando as mãos unidas na borda da chaminé, olhando sempre para a imagem. Ficou assim uns 5 minutos. Recitou o rosário durante toda a vida, como em Lourdes. O rosário era a sua oração predileta, disse uma superiora geral. A irmã Gonzague Chapí alternou mais do que uma vez as Ave-Marias com ela, na enfermaria. Nessas ocasiões, recorda essa irmã, os olhos negros, profundos e brilhantes de Bernadette tornavam-se celestiais. Contemplava a Virgem em espírito. Parecia em êxtase. À noite, quando for descansar, recomendava ela a uma companheira: tome o rosário e adormeça a rezá-lo. Fará o mesmo que as crianças que adormecem dizendo: mamãe, mamãe. Devoção filial a São José. A sua devoção a São José não era menos filial. A uma das doentes, que ainda era enfermeira, prometeu que rezaria por ela, desta maneira original: sofre? Então espere, vou visitar o meu pai. O seu pai? Sim. Não sabe que o meu pai agora é São José? Durante a prova purificadora, aquela noite do Espírito, em que, receando pela salvação eterna, temeu a morte, confiou-se àquele que é o padroeiro da boa morte. Celebrava piedosamente comigo o mês consagrado a São José, contra a irmã Marthe Duret. Tínhamos colocado junto da sua cama uma pequena estatueta do santo que ela adornava de flores e em frente da qual brilhavam 2 minúsculas velas. Recitamos as ladainhas e todas as orações a São José que ela sabia adequadas. Por vezes dizia-lhe: é tudo? Não, tem mais alguma. E ela respondia-me: oh, não, é tudo. Dizia-me também que obtivera muitas graças de São José
e que era preciso estar em boas relações com ele. Devoção ao anjo da guarda, a São Bernardo e a São Francisco de Assis. Tratava o seu anjo da guarda fraternalmente. Prova o conselho que deu a irmã Vincent, ainda noviça. Quando passares diante da capela e não tiveres tempo para parar, encarrega o teu anjo da guarda de levar os teus pedidos a Nosso Senhor ao tabernáculo. Ele leva-los-á e ainda tem tempo de te apanhar de novo. Mantive esse hábito até hoje, afirmava 30 anos mais tarde a irmã Vincent Garraud. Certamente Bernadette fazia o mesmo consigo própria. Nas suas invocações, acrescentava frequentemente aos nomes de Maria e de José o de São Bernardo, seu segundo padroeiro de batismo. Deveria imitá-lo, confessava ela. Ele gostava tanto da Virgem. Aqui tem uma nota dizendo o seguinte: entre os manuscritos deixados pela irmã Marie Bernard, encontra-se um caderno de 20 páginas, no qual copiou passagens de uma biografia de São Bernardo. Retour de Rome à Clairvaux, Fondation de Nouveau Monastère, Morte de Gérard, Frère de Saint Bernard. Além de um outro caderno de 12 páginas, com fragmentos das Instructions de Saint Bernard à Sacre. Havia afinidade de almas entre Bernadette e São Francisco de Assis. Daqui um culto afetuoso da parte da pequena Lourdesa pelo poverello. E o que sobretudo a atraía era o seu grande amor pelo sofrimento e por Jesus crucificado. Como a Constituição de Saint-Gildard não a autorizava a entrar na Ordem Terceira de São Francisco, Bernadette filiar-se-ia apenas no cordão de São Francisco. Recebê-lo-á na enfermaria, a 8 de dezembro de 1878, das mãos de um missionário capuchinho, o padre Emmanuel Touzillier, de Montagnac, guardião do convento de Toulouse, que tinha vindo a Nevers pregar um retiro. Durante a sua vida, Bernadette leu inúmeras biografias de santos. Com seu apurado sentido das coisas da alma, admirava-se que a maior parte dessas biografias não fossem, de um extremo ao outro, mais do que panegíricos. Gostaria que os historiadores pusessem em relevo as imperfeições dos grandes amigos de Deus. As imperfeições, dos grandes amigos de Deus. Acho que deveriam apontar os defeitos que os santos tinham, indicar os meios de que se serviam para se corrigirem. Isso seria muito útil para nós. Aprenderíamos como proceder, mas só falam das revelações ou dos milagres que realizaram. Isso não pode servir para o nosso progresso. Interessantíssimo, essa observação de Santa Bernadette, a respeito das biografias dos santos, E é verdade mesmo, As biografias, não essa, do padre Francis Trochu, porque essa é bem completa, mas as biografias normalmente são assim, Só falam das revelações e dos milagres, das coisas extraordinárias, que acontecem com os santos, Porém, Bernadette acrescentava que, mesmo assim, esses incompletos autores fizeram bem em louvar as qualidades proeminentes dos santos e que encontrava neles exemplos a seguir. A Igreja, que só tem decisões infalíveis, fará um dia esta apreciação justificada
de uma superiora de Saint-Gildard. Julgo pessoalmente que a irmã Marie Bernard, durante a sua vida, realizou praticamente todas as virtudes que constituem a santidade. Então, eu vou parar aqui, porque nós vamos passar para um outro assunto aqui, né? Hoje nós vimos as devoções de Santa Bernadette, como ela as fazia, né? Como ela as praticava, né? Durante a vida. Mas agora nós vamos entrar num terreno mais profundo, né? A respeito dos dons extraordinários sobrenaturais de Bernadette, né? Inclusive algumas curas que ela realizou, né? Enfim, os vários dons espirituais, né? Proféticos, enfim, curas, conversões, coisas de fato que em alguns santos ocorre em profusão, mas nesse caso nós vamos ver o que ocorreu de fato com Santa Bernadette, né? Em vida, né? Em vida. Porque depois teve muitos outros, né? E aí consta isso no processo nos processos de beatificação e canonização, né? Que se seguiu à morte, né? Então nós estamos na página 597, né, da biografia Dons Sobrenaturais Extraordinários, certo? Eu pergunto se há alguma observação ou pergunta sobre a leitura. Eu fiz muito poucos comentários hoje para descansar vocês também, mas é porque também o texto dispensa comentários, né? Enfim, só tem muita coisa para que a gente medite e aprenda, né? Com ela. Rezar, né? Ser piedoso e praticar as devoções, né? Então, não tendo observação, Deus lhes pague pela presença e pela paciência. Tenham todos um santo dia. Se amanhã Deus permitir, nós continuaremos a leitura a partir da página 497. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.